Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Tchu. Eu sou a Jussi. Quero deixar vocês aí bem à vontade para fazer os comentários. A caixa está aberta, tá bom? Teremos aí muito conteúdo bacana, então tirem suas dúvidas. Podem mandar aí que a gente vai escolher algumas perguntas para responder, né? Então, vamos aproveitar para fazer esse networking. Está pensando se vai para essa área, ou às vezes até você está fazendo aí, né, essa troca no mercado. E eu quero te pedir para ficar bem atento e também gostaria de me apresentar, né? Eu trabalho aqui na TIU, sou a Jusce, sou Tech Recruiter. Para quem não conhece, é um ramo da parte de recrutamento e seleção que faz esse recrutamento especializado só para o pessoal de tecnologia da informação. Hoje nós temos uma convidada super especial que vai estar falando aí para gente de forma mais generalista, né, sobre esse subsistema tão importante do RH. Então, é a Isabelle, ela vai falar para a gente sobre tendências no recrutamento, os desafios que a gente enfrenta como recrutador, e também vai dar para nós aí agregar com a sua grande experiência algumas dicas de estratégia. Então, a gente recebe agora a Isabelle. Oi, Olá, Isabelle. Jussi, tudo bem? Tudo, e você? Seja muito bem-vinda. Tô bem, muito obrigada. Agradeço o convite que você me fez e toda a equipe da TU. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente e espero que esse tempinho aí de live eu consiga agregar muito conhecimento com todos. Ai, legal. Para mim vai ser muito interessante e realmente é pouco tempo para falar de um subsistema tão extenso, mas acredito que a gente pode gerar insights aqui para a galera dos principais pontos, né? Então, para começar, eu gostaria que você desse a introdução para a gente falando sobre as tendências, né, no mercado, sobre recrutamento e seleção. Fica à vontade. Não tem como a gente começar esse tópico sem citar a maior tendência, que não é só para o RH, é para todos os segmentos, seja ele marketing, financeiro, que é a inteligência artificial. O CONA aconteceu em agosto, né? Que é a maior feira de RH da América Latina, e eu visitei algumas empresas para ver como é que está o mercado, como é que está acontecendo todas as tendências, inovações. E eu vi que a maioria tem utilizado a inteligência artificial como solução para o setor. E dentro do recrutamento e seleção, eu posso citar que o impacto na ferramenta de ATS, que traduzindo para o português significa o rastreamento dos candidatos. E para quem não sabe, já estão utilizando a inteligência artificial como parceiro nas atividades de recrutamento e seleção e recursos humanos num todo. Dentro deles tem a descrição de vaga, triagem e filtragem de currículos e também resultados rápidos, quase em tempo real, que está se performando nessas vagas, né, trazendo diversos dados mais assertivos para que a gente consiga realmente colocar a pessoa certa no lugar certo. E como funciona essa triagem e filtragem? O sistema de ATS, ele utiliza algoritmos para analisar os currículos em busca de palavras-chave e critérios específicos. Ele ajuda a classificar os candidatos com base no que eles estão escrevendo, na expertise e com os requisitos estando dentro dos requisitos da vaga. Em um segundo momento dessa filtragem, são os testes comportamentais e situacionais, que conseguimos filtrar alguns aspectos. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Se a vaga é para gestor comercial, conseguimos analisar se o candidato possui as competências comportamentais que foram listadas como requisito para esse cargo e se ele tem atitudes necessárias para desenvolver essa função. Após a análise feita pela ferramenta, os currículos que foram selecionados pelos ATS são revisados pelos recrutadores, não perdendo a humanização do processo, e a gente traz a inteligência artificial como parceira da otimização do tempo. Nossa, muito bacana. Realmente isso faz muito sentido, né? Você falando aí sobre a ATS, para quem está aí na nossa live, de repente entrando agora e não faz
ainda parte ou trabalha com RH, a ATS é a plataforma que a gente utiliza para selecionar os candidatos, né? Quando você publica, ali você consegue publicar a vaga, receber os currículos, analisar, até agendar entrevista, né? Pela própria plataforma de ATS e fazendo aqui esse contraponto do RH, do recrutamento generalista, com o Tech Recruiter aqui, que é a minha área, a gente utiliza bastante, né, a inteligência artificial. Uma delas é a ATS, mas aí hoje a gente tem também o Chat GPT, que ajuda bastante, até como, por exemplo, para a gente esmiuçar um pouquinho mais e conseguir abordar candidatos mais qualificados e que sejam mais aderentes à nossa vaga através do Chat GPT, pedindo ajuda até com busca booleana, né? Então, realmente, a tecnologia, ela não tem como você trabalhar hoje em dia de forma eficiente sem ter esse braço, que é a tecnologia. E aí eu gostaria que você chegou a falar sobre teste comportamental. Fala pra gente o que você mais utiliza aí no seu dia a dia, no RH generalista, para fazer recrutamento e seleção. O que vocês gostam de usar? O que é mais eficiente? Júlce, é realmente uma comparação quando a gente fala sobre você, Tech Recruiter, né? E eu como recrutadora generalista, porque eu consigo trazer um exemplo do call center para dentro da nossa conversa. Que no call center a gente tem as pessoas que se comunicam de forma ativa e outras que se comunicam de forma receptiva. E é o que acontece um pouco com o nosso setor. Você como Tech Recruiter, você trabalha mais ativamente, né, como Headhunter, e eu atuo como receptivo, recebendo muitos currículos para fazer essa análise. E por que é importante a análise DISC dentro do recrutamento em todo, principalmente dentro do generalista? Porque ela compreende e determina que possuímos 4 padrões de comportamentos e nos últimos anos ganhou força no meio corporativo e pessoal, provando sua versatilidade e aplicabilidade sempre que há um envolvimento de pessoas e análise, de análise que envolvendo pessoas. E conseguimos identificar os comportamentos dos candidatos antes do momento da entrevista, através do mapeamento de perfil, que eu citei que são 4, e dentro deles é o executor, comunicador, planejador e o analítico. E para quem não sabe, o perfil executor são extremamente dominantes e tendem a pertencer aos líderes natos. Esses profissionais, eles são muito autoconfiantes e se sentem motivados em enfrentar desafios. Os comunicadores têm habilidades interpessoais invejáveis, eles conseguem se conectar, eles conseguem conectar com um assunto ao outro com muita rapidez e adoram dinamismo e trabalhar com autonomia. Planejadores são de natureza mais calma e centrada e gostam de rotinas previsíveis, são pessoas empáticas e criam fortes conexões com seus colegas de trabalho. Ele é aquela pessoa que sempre vai estar te oferecendo ajuda. Já os analíticos se destacam em projetos que exigem pesquisas e elaborações de testes, procuram a perfeição em suas entregas e são motivados por altos padrões de eficiência. Quando a gente fala de perfil analítico, a gente trabalha com dados, né? São as pessoas que estão analisando dados o tempo todo. Então, a gente tem esses 4 perfis. E eu gosto de falar por que é tão necessário a gente utilizar dessa metodologia. Já dizia Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, e a gente está falando sobre inteligência artificial, que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são desligadas pelo seu comportamento. E essa frase se faz muito presente dentro das empresas hoje em dia. E por isso precisamos identificar o perfil de cada vaga. E isso vai ajudar nós, como recrutadores, a encontrar os candidatos que combinam com a vaga, conseguindo até mesmo reduzir a rotatividade e entender quais são os perfis que a gente tem dentro de um time e conseguir desenvolver um clima organizacional bom. Bacana. Aqui do lado de tech, né, a gente geralmente faz esse trabalho mais de consultoria, então o teste DISC, ele é aplicado quando é solicitado, a empresa faz questão e fala, né, não, eu preciso dessa avaliação, a gente faz.
Agora, o que sempre a gente consegue fazer é o teste de fit cultural, que é super importante. E aí vai de encontro, né, com o que você falou aí, né, Isabelle, que você contrata as habilidades, mas você demite pelo comportamento. É justamente o fit cultural. Então, antes de você. Aquele profissional é perfeito, atende todos os requisitos. Ali durante a entrevista e às vezes o processo seletivo, você não consegue analisar e avaliar tudo naquele momento. Eu até costumo comparar com um namoro e um casamento, né? No namoro, às vezes você está um tempo com a pessoa ali, acha que é aquela coisa, tá tudo certo. Depois que você casa, é que você consegue analisar melhor. Durante o namoro, você tem flashes, tem indícios para você analisar, mas só realmente aparece depois que você casa. Então, no momento do processo seletivo, ali da entrevista, esses flashes que a gente consegue trazer através do fit cultural é o que vai fazer a gente dar continuidade ou não com o candidato no processo seletivo, né? E aí eu queria pegar o gancho, aproveitando a fala da Isabelle, sobre as tendências, né? Vamos continuar aí nosso tópico de tendências. Isabelle, qual o impacto que você acha que causa no candidato o uso das tendências? Sobre as tendências do recrutamento e seleção. É a experiência do candidato. Já sabemos que as novas gerações estão entrando no mercado e elas não estão querendo somente remuneração e estabilidade. Hoje as pessoas buscam uma ocupação com base nos seus propósitos. E a experiência do candidato nada mais é que a percepção que um candidato tem de uma empresa no contexto do recrutamento e seleção. Como é que ela está enxergando essa empresa desde o início do processo? E por isso que a gente precisa investir na experiência do candidato. É de extrema importância. Respondendo a sua pergunta sobre o impacto, né, que causa essa experiência do candidato, eu não sei se vocês conseguem colocar uma imagem que eu mandei. Não sei se a equipe da TIU vai conseguir colocar. Conseguiu, muito obrigada, gente. E é exatamente essa jornada do candidato que vocês estão vendo aqui embaixo. Melhorar a reputação da marca empregadora, tornar os candidatos promotores da marca, atrair mais talentos, melhorar o clima organizacional, promover uma interação mais rápida e reter talentos que se identificam com a cultura da empresa desde o início do processo seletivo, desde quando ele vai se candidatar. E eu gosto de trazer algumas situações diferentes, o porquê melhorar a reputação da marca empregadora é necessário. Porque investir na melhoria da sua marca empregadora é um passo estratégico que não só facilita a atração e retenção de talentos, mas também afeta positivamente todos os aspectos do seu negócio. E é um investimento que gera retornos significativos, não somente para a área de recursos humanos, mas para a área financeira também, porque aí a gente tem diminuição em rotatividade. Um colaborador custa caro e nós sabemos disso. E por que tornar os candidatos promotores da marca? Está aí um grande gancho, uma grande estratégia, porque nós vamos criar candidatos que são promotores da marca. E é uma estratégia inteligente para atrair talentos, melhorar a reputação da empresa e criar relacionamentos duradouros. Essa abordagem valoriza a experiência do candidato e reconhece que cada interação com a empresa, que cada interação pode ter um impacto. Então, se eu candidatei, se eu passei toda essa jornada positiva para o meu candidato, obviamente eu vou estar impactando outras pessoas, eu vou estar fortalecendo a minha marca empregadora. Isso é tão assim nítido no meu dia a dia, por exemplo, que se eu não proporciono para aquele candidato uma boa experiência, ele nem me atende, nem me responde, né, em um próximo processo seletivo. Porque, querendo ou não, o nicho é pequeno na área de TI, né? A gente tem algumas especificidades. Por exemplo, uma das últimas vagas que eu trabalhei foi uma vaga de SAP, que
É uma vaga de um grupo muito fechado. Sempre quando tiver uma vaga de SAP, que era SAP B1, Business One, provavelmente eu vou abordar os mesmos candidatos, ou a maioria deles, né? Porque é um grupo muito fechado. A partir do momento que você gera para ele uma boa experiência no processo seletivo, você vai manter as portas abertas para conseguir continuar trabalhando as suas vagas para esse ou para outros clientes também. E isso, querendo ou não, realmente contribui muito para o nosso sucesso, para a nossa imagem como profissional, não só pensando na experiência do candidato, mas eu, particularmente, penso também muito na minha imagem como recrutadora, né? Do profissionalismo que eu preciso de passar também para ele e poder abordar as pessoas de forma mais humanizadas, né? Sair daquele mecanismo, porque querendo ou não, a gente já falou aqui da ATS, querendo ou não, a gente precisa de usar a inteligência artificial a nosso favor, mas ela tem que ser uma ferramenta, ela não tem que ser a principal forma de você usar. Então, às vezes, ali no dia a dia, você não pode esquecer de que você vai mandar uma mensagem para uma TS, mas você vai pedir para bater um papo, pelo menos de vídeo, ou para uma vaga presencial, para uma empresa que vai fazer você marcar uma entrevista ali presencial para ter um contato com aquela pessoa, né? Então, realmente é um ponto muito importante. E isso para a gente é um desafio, principalmente com o volume de vagas. Às vezes você tem um volume de vagas tão grande, e se você não se organizar, né, você não criar um escopo, quem que eu abordei, qual que eu vou dar ali a resposta, qual que é o feedback para eu passar, se você não se organizar, você não consegue fazer. Então, é um dos desafios, né, no recrutamento. E aí, puxando o gancho para o nosso próximo tópico, que fala sobre os desafios, eu queria que você falasse aí do seu lado, para você, quais são os mais comuns? E como que você acha, quando você colocar seus pontos, como que você acha que a gente consegue superar? Recrutar sempre foi um grande desafio para a área de RS, mas atualmente tem sido muito difícil, visto que a rapidez com qual o mercado trabalha e vem mudando e, por consequência, afetando, né, diretamente ao recrutamento e seleção, além de outras variáveis que dificultam o processo de acordo com a vaga em questão. Eu até separei alguns desafios para vocês. Entre eles é o equilíbrio entre a qualidade e a agilidade, porque o recrutamento e seleção de pessoas precisa ser cada vez mais rápido. Isso porque um processo demorado pode fazer com que você perca seus talentos para outras empresas. E aí a gente vê a concorrência do mercado o tempo todo. E sem esquecer da necessidade de preencher as vagas na sua empresa com a maior agilidade possível. E temos um outro lado, que ao agilizar o processo, podemos correr o risco de perder em qualidade. Por isso é importante realizar um bom planejamento do recrutamento e seleção antes de iniciá-lo. E nesse sentido, uma boa dica, anotem aí, é investir na automatização dos processos, utilizando a tecnologia como parceiro. E eu falei que essa é a próxima tendência, né, do recrutamento e seleção. E quando eu falo de utilizar a tecnologia, muitos empresários não acreditam ainda nessa potência da tecnologia dentro da área de recursos humanos e RS. E um segundo ponto é atrair os candidatos certos, porque nem sempre quantidade quer dizer qualidade, né, Jússi? E você pode ver aí, quando você faz os seus recrutamentos, e porque pode ter muitos candidatos interessados em uma vaga e nenhum adequado a ela. Por isso, para cada seleção é necessária uma estratégia específica que englobe desde a concepção de um escopo completo e bem definido, com os requisitos, até o modo como será divulgada essa vaga, incluindo a linguagem utilizada, o canal que vai ser divulgado essa vaga. Por que a gente fala da linguagem? Porque eu não sei qual é esse público. Eu não vou falar para um público mais sênior, eu não vou falar com a linguagem para um público sênior, a mesma linguagem que, de repente, eu vou estar falando para a pessoa que está entrando como estagiário. E eu preciso ver também como é que está esse meu fit cultural, como é que é o andamento da minha empresa, a cultura da empresa, qual é o candidato que eu estou buscando. O terceiro ponto,
que é muito difícil, porque a gente precisa da ajuda dos grandes gestores dentro das empresas, que é desenvolver testes de acordo com a vaga. Porque devido à alta demanda de trabalho em recrutamento e seleção, é difícil estabelecer padrões e definir previamente os testes que podem ser aplicados na abertura da vaga. No entanto, com um tempo dedicado ao planejamento, o planejamento sempre vai estar presente no recrutamento e seleção, o profissional de recursos humanos vai conseguir criar uma metodologia prática e poder aplicar em diversos processos de seleção. E aí a gente também trabalha um pouquinho sobre o desenho dos processos, quem é de gestão de qualidade vai falar assim, nossa, isso é realmente verdade, que a gente vai andar junto com a pessoa de qualidade que vai ali dar o ok para aquele teste ser realmente aplicado para aquela vaga dentro daquela descrição de cargo que tem dentro da empresa. E ao construir esses testes de acordo com as áreas dentro dessa empresa, o recrutador poderá otimizar o tempo da seleção de uma vaga em aberta. E o auxílio dos gestores, como eu disse, de diversas áreas, passando essa visão, passando alguns insights, consegue ter uma visão mais estratégica sobre os setores e poder criar as avaliações personalizadas para garantir essa assertividade na hora da contratação. Então, é importante que haja comunicação, transparência, stakeholders, que consiga desenvolver todas essas habilidades que precisamos construir e analisar dentro desses testes. Então, é importante que haja a comunicação e que todos sejam envolvidos para poder chegar no candidato ideal, para que a gente consiga realmente recrutar aquela pessoa que tem essa habilidade, que tem esse conhecimento. Certo. Você falou sobre, voltando ali um pouquinho no primeiro tópico dos desafios, sobre automatizar, né? Recrutamento e seleção. Eu queria voltar nesse ponto até porque a gente tem uma pergunta. E, assim, minha visão de automatizar a ATS seria uma das ferramentas que a gente conseguiria fazer isso, mas você conseguiria pontuar para a gente algumas outras ferramentas, por exemplo? Com certeza. Dentro não só do recrutamento e seleção, como RH em todo, existem diversas ferramentas. O próprio relatório de análise diz que é uma ferramenta, né, que chega em quase tempo real, onde os candidatos vão fazer através da vaga e vai vir todo o script, todos os dados daquela análise. Temos os testes situacionais também, que vai trazer os relatórios. Quando a gente se fala de tecnologia presente na área de recursos humanos, a gente consegue se aprofundar também, como a empresa de vocês, que é uma ferramenta tecnológica que facilita a vida da gestão de horas. Então, a gente tem diversas ferramentas que conseguimos fazer com a inteligência artificial, com os relatórios, com os dados. Dentro disso tudo, a gente consegue estar trabalhando, sim, com outras tecnologias além do ATS. É isso mesmo. E aí você colocou 3 pontos, 3 desafios aí principais, né? Que é o equilíbrio entre a qualidade e a agilidade, e o segundo é atrair os talentos certos, e colocou também os testes, né? O desenvolvimento de testes para cada vaga. Trazendo aí para o mundo tech, para mim, essa questão do equilíbrio entre qualidade e agilidade ele é muito, muito importante. Então, o que eu gosto de fazer e o que eu gostaria até de colocar e propor para quem está assistindo e trabalha da mesma forma, é que é muito importante a gente sempre alinhar muito bem uma vaga, né? Então, às vezes a gente tem algumas perguntas já padrões para fazer para os gestores, porque esse alinhamento de vaga com o gestor é imprescindível, mas ali no decorrer da conversa pode surgir alguma outra pergunta. Se eu já saio desse alinhamento com todas as questões redondinhas, eu não vou para o mercado conversar com o candidato e ter que retomar novamente para o meu cliente, que pode ser interno, pode ser externo,
para tirar uma dúvida, né? Então, isso daí já impacta na agilidade. E aí, eu acredito que tem uma super relação com a parte 2 que você pontuou, que é de atrair os candidatos certos. Porque se eu alinho a minha vaga perfeitamente, eu vou em busca do candidato certo, né? Eu não vou trazer aquele que não tinha um perfil ou que não tinha um requisito imprescindível ou um requisito necessário. E eu acredito que essa é uma forma da gente mitigar bem e enfrentar os desafios, né, do dia a dia, independente do perfil de profissional que a gente está buscando. Bom, a gente indo aí, já estamos em 30 minutos de live, indo para a nossa próxima etapa, que eu gostaria que você falasse para a gente, são dicas, né, para a gente criar também uma estratégia de recrutamento de sucesso. Eu acredito que você consegue pontuar para a gente aí muita coisa ainda sobre suas práticas de como estruturar, né? Eu não sei nem se eu já cheguei a adiantar alguma coisa aqui da sua fala, mas dentro do processo seletivo, como é que você estrutura? Então, Júcia, a sua pergunta foi como é que eu posso dar dicas e estratégias de sucesso. Eu poderia estar dando milhares de dicas, milhares de estratégias de que são aplicadas, mas eu prefiro falar sobre a vivência como recrutadora e com a seleção, o que tem acontecido muito na movimentação desse mercado. Que o primeiro tópico que eu trouxe é alinhar e definir o escopo da vaga com os gestores da área, porque precisa acontecer essa conversa. O mercado mudou, o RH hoje em dia não é visto mais como operacional, que antigamente o RH era recursos humanos, hoje em dia nós somos parceiros do negócio. Então, essa mudada de chave, trazendo o RH para ser mais estratégico, a gente precisa ter essa conversa com os gestores. E muitas pessoas ainda não entenderam isso, que o RH veio para estar sentando ali na cadeira da diretoria, sim, para fazer e desenhar as estratégias. Então, precisa acontecer esse alinhamento para desenhar de forma clara, transparente e objetiva a vaga. O próximo tópico é listar quais são as skills que esse gestor deseja que o candidato tenha. Obviamente, a gente vai fazer uma entrevista com o gestor, porque ele está solicitando uma vaga, então a gente precisa entender quais são os pontos dessa vaga. Só que nem sempre o que o gestor vai dizer é o que se aplica, porque às vezes eu estou com uma vaga de auxiliar administrativo e preciso de competências X e ele está me pedindo competências de um analista. Então, eu tenho que trazer também essa realidade para o gestor e falar, olha, ele vai passar por um desenvolvimento dentro da empresa, ele vai conseguir chegar nessas competências, mas por enquanto a gente só pode solicitar essas, porque está de acordo com o escopo da vaga dele. Um próximo tópico é identificar as competências comportamentais para a função. Vamos estudar a fundo quais são as competências comportamentais que a gente precisa dessa pessoa que vai estar ocupando essa vaga, o que ela precisa ter, quais são os posicionamentos que ela precisa realizar. Será que eu preciso de uma pessoa mais introspectiva? Será que eu preciso de uma pessoa mais comunicativa? Então, a gente precisa entender a função e entender de competências comportamentais, para dar aquele match perfeito mesmo. E configurar de forma clara as informações da vaga quando a gente for utilizar a inteligência artificial. Dentro do ATS, nós precisamos estar descrevendo a vaga e as palavras-chave de acordo com que essa inteligência artificial faça uma leitura correta, porque às vezes não adianta eu configurar da maneira que eu não sei, porque eu não sei mexer na ferramenta. Nós, como RH, precisamos estar desenvolvendo conforme a tecnologia, porque a gente precisa estar configurando de forma assertiva para que a gente consiga chegar no planejamento, para que a gente consiga alcançar aquela meta que a gente está buscando. E desenhar os testes de acordo com o cargo, porque também não adianta, de repente, eu ter um teste de análise de perfil, mais um teste específico da área de TI para uma pessoa que vai, de repente, trabalhar num almoxarifado. Então, eu preciso ter também o discernimento
de saber quais são os testes que eu preciso aplicar para as áreas, como é que está acontecendo essas áreas, principalmente os testes para a área de TI, porque quando a gente fala, você vai de repente concordar comigo, sobre tecnologia da informação, é o avanço, é o futuro. Só que para a tecnologia da informação, o futuro acontece agora, nessa hora, nesse exato momento. Alguma coisa já está se modificando. E por último, não deixar de criar um processo seletivo humanizado. Uma das coisas que vocês sempre vão me escutar falando é que a tecnologia é parceira do RH e que esse processo seletivo não vai deixar de ser humanizado porque a gente está usando a tecnologia ao nosso favor. Então, eu costumo construir os meus processos seletivos, recrutar as pessoas de uma forma mais humanizada, de perguntar como é que essa pessoa está se sentindo naquele dia, quando a gente abre para entrevista, trazer uma palavra para acalmar aquela pessoa, porque você passar por um processo seletivo, você está sendo avaliado, é um tipo de avaliação que todo mundo já chega tremendo, muitas pessoas não entendem não tem a noção do autoconhecimento, não consegue se segurar e dá uma tremida aqui, esquece uma palavra ali. Então, todos nós temos esses nervosismos do corpo, que é normal. Então, nunca deixar que o processo seletivo deixe de ser humanizado. Sim, o candidato pode não te atender naquele momento para aquela vaga, mas futuramente ele vai atender. Em algum momento você também esteve naquela posição. Às vezes, aqui na área de TI, a maioria já está empregado, né? Meu trabalho eu falo que às vezes é como se fosse feirante. Ei, vem cá, né? Vem conhecer, vem ver. Eu faço exatamente. Então, a abordagem, ela tem que ser uma abordagem pessoal também. Eu não, assim como o teste, né, os testes, você tem que criar um teste para cada vaga ou para cada habilidade também, pensando na habilidade que aquele candidato tem que possuir. Da mesma forma, para mim aqui, eu preciso de criar várias abordagens. Eu preciso de uma abordagem pessoal para aquela vaga, né, específica. Eu não posso ter uma abordagem única se eu vou abordar ali um desenvolvedor Java, um analista de dados, um gerente de projetos. Então, eu tenho que criar, até nisso, a gente tem estratégia, né, que você falou aí também sobre o RH, ele deixar de ser operacional demais. Eu acredito que há muito tempo deixou, e quem continuou e continua com o RH operacional, ele infelizmente está ficando para trás, né, e sendo literalmente engolido pelo mercado, porque é isso que a gente precisa hoje. A gente precisa ser assertivo e ter as melhores estratégias. Muito bacana nosso bate-papo. Eu não sei se de forma geral você quer ainda falar alguma coisa em relação aqui aos nossos tópicos, alguma coisa que você deixou de falar, ou vou até dar uma olhada se a gente tem alguma pergunta no chat para responder também. Fica à vontade, Isabelle. Para esses profissionais que estão querendo se desenvolver na área, há mercado para isso, se desenvolva, busque, estude, porque o mercado é muito grande, as tendências estão cada dia mais se chegando mais perto e gerando novas tendências. Então, se você é um profissional que se sente inseguro, que tem medo da tecnologia, se está com medo, vai com medo mesmo, que lá você vai estar desenrolando tudo. E é isso. E agradecer vocês também pelo convite. Espero que eu consiga ter agregado bastante conhecimento para algumas pessoas. O bate-papo foi muito gostoso. É muito bom ter um outro contraponto, né? Que é você, como Tech Recruiter, fazendo toda essa análise e eu conhecendo um pouquinho da tecnologia e você também conhecendo um pouquinho do recrutamento e seleção generalista. Isabelle, fala pra gente aí, deixa para quem está te assistindo
às vezes quer fazer uma consultoria ou entrar em contato com você de alguma forma, informa seus contatos, né? Se você quiser divulgar o seu trabalho também, esse é o momento que a gente deixa aberto para você fazer essa divulgação. Claro. Eu tenho o meu WhatsApp da consultoria, tenho o meu LinkedIn, que vocês também podem estar utilizando, que é Isabelle Gino. Eu estou aberta, se vocês quiserem mandar mensagem. Eu posso pedir para o pessoal depois divulgar o telefone. Eu tenho um grupo onde eu consigo fazer essas trocas, consigo fazer lives, trago algumas reuniões para que a gente possa trocar network, porque é muito forte, é muito preciso isso na nossa área de RH. E que as pessoas consigam também entender e trazer novidades, porque eu não sei tudo, eu também estou me atualizando constantemente, as outras pessoas também. Então, quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Vai ser um prazer. O prazer foi todo nosso de ter você aqui. Mais uma vez, muito obrigada. E para você que está assistindo, eu quero te convidar para participar do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? O link está na bio. Ali a gente forma um networking bem bacana com pessoas de tech, com pessoas generalistas, tira dúvidas, pede ajuda. Então vai lá na bio, pega o link, já entra. E a gente também não tem só o Instagram, tem as outras redes sociais. E você que tem interesse em participar desse mundo, ou que já participa, nos siga lá nas redes sociais. Foi um prazer estar aqui com vocês.